trabalhadores da construção civil, guardas de trânsito, metalúrgicos, trabalhadores de gráficas e fábricas, entre outras funções, estão expostos a níveis de ruído e barulho que podem muitas vezes causar diferentes problemas, inclusive a perda da audição. O trabalhador deve ter a noção de que o que causa perda auditiva não é o fato dele estar trabalhando exposto a um ruído. O que caracteriza o risco de exposição é o nível de pressão sonora acima do limite tolerado. De acordo com a norma regulamentadora número 15, que dispõe sobre atividades insalubres, trazem risco de perda de audição aos trabalhadores as operações desenvolvidas acima de alguns limites de tolerância do ouvido. Por exemplo, com uma jornada de até 8 horas de trabalho, os trabalhadores podem ser expostos a 85 decibéis de pressão sonora. A cada 5 decibéis que se acrescenta ao nível médio de barulho, o limite de tolerância deve ser reduzido pela metade. Ou seja, se o trabalhador está exposto a um ruído igual ou maior que 90 decibéis, o tempo de trabalho deve ser de 4 horas. Mas como é que a gente vai saber se o indivíduo está ultrapassando ou não está ultrapassando esses níveis considerados seguros, né? Existe um aparelho que, vamos dizer assim, é do domínio do pessoal da engenharia e segurança do trabalho, da chamada higiene ocupacional, em que se coloca um microfone de lapela, parecido com esse que eu estou utilizando, só que próximo à orelha, normalmente na gola da camisa do trabalhador, e se faz a chamada dosimetria, né? Então você acumula ali, ao longo de uma jornada de 8 horas, ou você faz uma projeção com um tempo menor, mas projeta para 8 horas, você estabelece qual a dose, entre aspas, né, de barulho, de ruído que esse indivíduo se submeteu durante essa jornada. O empregador ele é obrigado a proteger esse empregado. E a primeira coisa que ele tem que fazer quando essa pessoa é admitida é uma audiometria. A pessoa vai numa cabine e aí colocam alto-falantes especializados, um otorrino conduz o exame e aí ele vê, olha, o seu ouvido está normal, ou alguma perda fisiológica normal da própria idade, ou todos nós alguma frequência a gente tem. É muito difícil alguém que não tenha, por uma série de situações, até por doença. Então, você tem aquela audiometria de base. A cada 6 meses, se ele tiver uma perda maior do que 5 decibéis, o que o empregador tem que fazer? Primeira coisa, afastar do ruído. Segunda, fazer rodízio. Então, o empregador tem que cuidar do meio ambiente de trabalho, da frequência sonora desse ambiente, tentar usar a tecnologia mais silenciosa possível, isolar a fonte de ruído e uma coisa fundamental, o uso de equipamentos de proteção individual. Então, o empregado tem a obrigação de usar o EPI e o empregador tem que ensinar a usar. De acordo com o artigo 20 da Lei nº 8.213 de 1991, a redução da audição em qualquer ouvido causada por atividades trabalhistas constitui doença de trabalho. Assim, os trabalhadores que passam por esse problema devem ficar atentos aos seus direitos. A primeira coisa que ele tem que fazer é cobrar do empregador. Olha, minha audiometria está alterada, então eu preciso trocar de trabalho. Eu preciso trocar o meu posto de trabalho ou eu preciso de um EPI mais eficiente. Se constatado pressão sonora superior ao limite de tolerância, ele vai ter direito ao adicional de insalubridade. Adicional esse que vai repercutir em eventual hora extra, ele tem natureza salarial. Ele tem o direito, mais importante do que, como eu te falei, a monetização, de ser afastado da fonte de trabalho e ter uma jornada reduzida para que ele não seja exposto a uma dose máxima. Tá? E se tiver uma perda mais consistente ou até mesmo perder uma possibilidade de emprego, porque o empregador anterior ficou receoso, ele conseguiu comprovar isso, há também uma indenização por dano moral que se chama pela perda de uma chance. Então, tem também essa possibilidade.